buscando a verdade, a prática e algumas virtudes e felicidade para a nossa vida. Bom, pessoal, eu anotei aqui, de acordo com o pensamento que vocês me deram, está corretíssimo, eu anotei aqui um raciocínio que eu vou falar agora para vocês. Bom, queria parabenizar o Platão, primeiramente, claro. Não devemos confundir ética e moral. A ética não cria a moral nem estabelece seus princípios, normas ou regras. Não é assim. Ela já encontra, numa dada sociedade ou grupo, a realidade moral vigente e parte dessa realidade para entender suas origens, a sua essência, as condições objetivas e subjetivas dos atos morais e os critérios ou parâmetros que justificam os juízos e os princípios que regem as mudanças e sucessão de diferentes sistemas morais. Exatamente. Corretíssimo. Muito bem. Na mesa de vocês encontra-se um documento original, que vai ser analisado, que eu recebi no meu e-mail hoje. A gente vai trabalhar este caso que o colega me passou, tentar solucionar esse problema. Como nós somos grandes pensadores, nós temos que ajudar esse amigo. Ah, pensadores, eu já não sei mais o que fazer, juro. A Eliana está fazendo com que a Daslu afunde. Ela só pensa no dinheiro, tem atitudes totalmente antiéticas e diz que a ética é para os que querem parecer ser algo que não são em sua essência. É por isso que eu estou escrevendo para vocês. Eu sei que vocês são especialistas nesse tema. Pois foram vocês que formataram toda a ideia de ética que a humanidade segue hoje em dia. Voltando ao assunto, o que importa é o dinheiro, ela sempre diz. Gostaria que me ajudassem a saber o que fazer, o que dizer a ela, pois até os funcionários estão sentidos com suas atitudes. Mandem-me um e-mail ou qualquer coisa que contenha as suas respostas, pois pensadores como vocês são difíceis de encontrar. Eu não quero ter que passar mais algum tempo olhando para a Helena fazer essas coisas que ela faz hoje em dia. E eu preciso muito da ajuda de vocês, pois só assim a Daslu vai ser salva um dia. Nossa, ela demonstrou total ignorância sobre o que é ética. Deve ser loira mesmo. Pois bem, pessoal, para entender o que deve ser dito a Eliana Tarquesi, devemos analisar a história da ética empresarial. Eu começo e gostaria que continuasse. O comércio nem sempre foi visto como uma atividade fundamental e respeitável, como vocês devem saber, tal como acontece nas sociedades modernas. E a perspectiva ética sobre o comércio, ao longo da maior parte da história, tem sido quase totalmente negativa. Aristóteles, que merece ser reconhecido como o primeiro economista, distinguia dois sentidos diferentes daquilo a que chamava economia. A economia doméstica, que ele aprova e considerava essencial para o funcionamento de qualquer sociedade, ainda que pouco complexa, e a troca, que tem como objetivo o lucro. Aristóteles acusou essa atividade de ser completamente destrutiva, de ser ele chamou de, vamos dizer assim, parasitas, aquelas que se entregam atrás para práticas puramente egoístas. O ataque de Aristóteles à prática repugnante e improdutiva da usura manteve sua força praticamente até o século XVII. Apenas os marginais, nas franjas da sociedade, e não os cidadãos respeitáveis, se dedicavam a essas atividades. Exato, Protágoras. Esta é, a traços vários, a história da ética empresarial. O ataque indiscriminado ao comércio e às suas práticas. Mas se a ética empresarial, como condenação, foi levada a cabo pela filosofia e pela religião, o mesmo aconteceu com a dramática viragem em relação ao comércio, que teve lugar no início da Idade Moderna. Exatamente, Sócrates. As guildas medievais, por exemplo, tinham estabelecido seus próprios códigos de ética empresarial. Isso mesmo, Voltaire. Essa transformação pode ser explicada parcialmente em termos de urbanização, de sociedades maiores e mais secularizadas, da privação de grupos familiares enquanto consumidores, do concomitante desenvolvimento de estruturas e das necessidades e desejos sociais,
Falando nesses desejos, é aí que nasceu o mito do lucro como objetivo. Demócrito, exponha para todos que mito é esse. Meu bigode não existe. Protágoras, toda essa revolução mercadológica, esse capitalismo mercenário, a gente vai tirar esse bigode. Vamos! A ética empresarial evoluiu de um ataque totalmente crítico ao capitalismo e ao objetivo do lucro, para um exame mais produtivo e construtivo das regras e práticas subjacentes ao comércio. Mas o antigo paradigma persiste, não apenas no público. Não apenas num público desconfiado e alguns filósofos de pendor socialista, mas também de muitas pessoas que se dedicam ao comércio. Por isso, a primeira tarefa da ética empresarial, meus amigos, é abrir o caminho, ou por entre alguns mitos e metáforas altamente incriminatórios, que, mais do que esclarecer, obscurecem o espírito subjacente que torna a atividade empresarial possível. Perfeito, pessoal, perfeito. Os lucros são um meio para montar o negócio e recompensar os empregados, os executivos e os investidores, como vocês devem saber. Para algumas pessoas, os lucros podem ser um meio de registrar os ganhos, mas mesmo nestes casos, o objetivo é o estatuto e a satisfação de ganhar, e não os lucros em si. Mas a vocês eu pergunto, será verdade que os investidores proprietários se preocupam apenas com a maximização dos seus lucros? Será, afinal, o acionista a encarnação daquele orgulhoso homo econômicos completamente destituído de responsabilidades e orgulho cívico, sem qualquer preocupação com as virtudes da empresa, de que ele ou ela é proprietário, para além das responsabilidades que podem torná-lo vulnerável a processos judiciais onerosos? A resposta é simples, mestre. A procura do lucro não é o último ou o objetivo único dos negócios. É antes de muitos objetivos e ainda assim é enquanto um meio e não enquanto o fim em si. Me parece que muitos empresários ainda não entenderam este assunto. Mas será, gente, em uma sociedade que se diz tão evoluída, não? Eles podem evoluir tecnologicamente, fisicamente, mas não intelectualmente. Na verdade, a atual sociedade... O que aconteceu? Ei, mestre? Ixi, aconteceu de novo. O que aconteceu, Platão? Como vocês podem ter percebido, esse é uma das curiosidades que ele tem. Vocês podem acreditar que certa vez ele ficou horas parado filosofando sem falar com ninguém? Pois bem, como ia dizendo, a atual sociedade precisa reaprender um conceito básico do conhecimento. É preciso pensar para possuí-lo. E é por essa prática que todos lutamos durante as nossas vidas, não é? Pois bem, voltando ao assunto, penso que é assim que compreendemos o maior comércio. Adotamos perspectiva demasiado redutora daquilo que o comércio é. Por exemplo, a procura do lucro e depois retiramos conclusões antiéticas e imorais. Mas o que convém analisar no caso das luzes, para mim, é a responsabilidade social da sua organização. Muito bem, Frederico, muito bem, boa observação. O conceito central, na maior parte da ética empresarial mais recente, é a ideia de responsabilidade social. É também um conceito que tem irritado muito dos entusiastas do mercado livre tradicional, promovido alguns argumentos incorretos ou enganadores. Se não me engano, o mais famoso será talvez a diatriba do Prêmio Nobel da Economia Milton Friedman, intitulada A Responsabilidade Social dos Negócios é aumentar os seus lucros. Nesse artigo, Friedman chamava os homens de negócios, que defendiam a ideia de responsabilidade social da empresa, de fantoches involuntários nas forças intelectuais que estão a minar as bases de uma sociedade livre. Exatamente. Esse pode ser considerado um exemplo de efeito colateral da divulgação da ideia.